A paz do Senhor Jesus. E disse-lhe: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: São 5 pães e 2 peixinhos. Eu li em Marcos 6, versículo 38. A história começa contando que Jesus convida os discípulos, né, coloca eles dentro de um barco e leva eles para o deserto. Só que a multidão viu e saiu rapidamente também. E quando Jesus chegou no lugar onde ele iria passar só com os discípulos, tinha uma grande multidão. E o nosso Deus, ele tem compaixão da multidão. Porque ele olha, o texto diz, e vê eles como ovelhas que não têm pastor. E ali ele começou a ensinar, né, muitas coisas para eles. E os horários foram passando, foi se adiantando, e era deserto. Já estava anoitecendo. E os discípulos falaram: Mestre, despede eles. Porque olha, o lugar é deserto, né? E Jesus ordena dar de comer a eles. E eles falam: não tem como, só temos 200, né? Em dinheiro. E aí Jesus pergunta: Quantos pães tendes? E dá uma ordenança, ir de ver. Esse ir de ver aqui, eu quero parar aqui para a gente comentar um pouquinho. O ir de ver de Jesus aqui era a respeito de ver o que tinha, que eles poderiam usar para poder estar alimentando o povo. E eu quero trazer aqui esse versículo, esse ir de ver do Senhor, espiritualizando ele para nós hoje, irmãos. O ir de ver do Mestre, porque quando nós estamos caminhando com o Senhor Jesus, haverá situações na qual o próprio Mestre vai nos colocar. E dentro das situações, Jesus sempre vai olhar para nós e vai falar assim: ir de ver. E esse ir de ver do Mestre aqui significa que ele está falando assim: ó, se você analisar certinho com quem você está, você vai saber que você vai ter a providência da água e do pão, que você vai ser alimentado de alguma forma, porque eu sou Deus poderoso na sua vida. Amém, meus irmãos? E eles, nesse ir de ver, foram ver. E eles falaram: olha, nós damos uma olhada aí e tem alguém lá, um menino, né? E ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E o mestre falou: isso aí para mim é o suficiente. Separa o grupo aí de pessoas, fazem ele sentar na relva, porque é agora que eu vou fazer um milagre. Aleluia. Então, o que o mestre está falando para nós aqui? E de ver o que você tem nas mãos, o que eu dei para você. Aleluia. Porque tem pessoas que têm nas mãos um milagre, mas por causa de não se levantar, irmãos. Porque ir de ver significa que você tem que sair da posição da posição de conforto que você tem. E de ver o que o mestre tem para fazer e realizar na sua vida, um milagre, vai fazer você trabalhar. O que Deus está dizendo aqui com esse ir de ver é que você vai ter que correr atrás, porque a minha parte de milagre eu faço. Agora, o que você precisa fazer? Os discípulos tiveram que ver aonde que estava o alimento, quem tinha o alimento. Então eles se moveram, eles saíram do lugar, e o mestre está dizendo para nós aqui nessa palavra ir de ver, corra atrás do seu milagre. Por quê? Porque Jesus, ele não precisa de nada para operar o milagre, mas ele quer que nós saímos da nossa zona de conforto, ele quer que nós trabalhemos na obra, ele quer que a gente faça aquilo que ele tem ordenado, porque ele deu uma ordenança aqui aos discípulos. Os discípulos não ficaram: não é para mim, não, mestre, eu não vou falar com ninguém, eu tenho vergonha, eu não vou sair do lugar. Não, o Senhor está falando nesta manhã aqui: olha, tira a vergonha de lado, recebe uma palavra direcionada da minha boca, aleluias, e é uma palavra direcionada que os discípulos receberam do mestre, e eles não pararam, eles foram, eles fizeram, foram atrás do que o mestre falou. E quando eles chegaram com aquilo que eles conseguiram no caminho, que era o pão e o peixe, o milagre aconteceu. O que eu quero dizer é: Jesus está dizendo: saia da tua zona de conforto. Vai para a oração, vai para o jejum, vai para a palavra. Glorifica o meu nome, busque a minha presença. Porque quem tem a minha presença, o milagre está junto.